Sejam todos muito bem-vindos. Nessa primeira edição do podcast Beolar, nós estamos focados nos bastidores das obras milionárias. Eu sou a Carol Garcia, diretora da Beolar Casa Contemporânea, e hoje a nossa convidada é uma mulher que representa toda a força, a técnica e a sensibilidade feminina na engenharia. A Cíntia é engenheira, formada pela FUMEC, e tem uma trajetória sólida construída dentro de algumas das principais empresas e construtoras do país, como a Vale, a Castor e a Privilege. Depois de anos atuando em grandes corporações, ela hoje está à frente da Zinga, uma construtora que há 5 anos vem assinando algumas das obras mais bem executadas e detalhadas do mercado. É uma honra te receber aqui, Cíntia, bem-vinda. A honra é toda minha, Carol. Muito obrigada pelo convite. Amei participar desse episódio com vocês. É um prazer. Muito obrigada. Eu que agradeço. Cíntia, eu queria que você iniciasse falando o que realmente define uma obra de alto padrão para a Zinga. É o acabamento, ou é uma estrutura bem executada, ou é a junção dos dois? Olha, para mim hoje, Carol, o alto luxo e acompanhando os meus clientes no pós-obra, na entrega e na vivência, é o conjunto dos dois. Uma obra bem planejada, bem executada, mas eu vejo que o alto luxo não está só no acabamento e nas escolhas, ela está na vivência do cliente, no pós-entrega, no conforto, na praticidade, na escolha desses acabamentos de praticidade no dia a dia, para que ele curta o momento da casa dele e do lar com a família, né, com coisas mais práticas. Então, para isso, precisa de muita tecnologia e planejamento. Planejamento, agora, você como uma ex-Vale, planejamento na veia, né, Cíntia? Não, na veia. Eu acho que esse é uma coisa que os clientes, arquitetura, fornecedores, tem que estar muito ligado, né, junto com a construtora, muito parceiro para seguir o planejamento à risca. E realmente tem que ter. E como você domina essa parte de cronograma, que assim, na minha concepção, na minha vivência aí, é um dos cronogramas mais detalhados, mais bem elaborados aí que eu já tive contato, né? E o que um atraso em uma decisão representa dentro de uma obra? Olha, Carol, um atraso, né? Como a gente tem cronograma para todas as etapas, e você já acompanhou com a gente, de compra, de entrega, ele impacta um atraso em cadeia do restante da obra. A gente não coloca que uma compra tem que ser executada em tal data simplesmente da nossa cabeça, porque eu quero. Ele tem um impacto numa cadeia do restante dos serviços da obra. Então, assim, atrasou uma coisa numa obra de alto luxo, que custo, né, e prazo de obra remete a custo, é tudo. Então, atrasou um, vai despencando. E como você faz para trazer essa consciência para o cliente? Como você inicia o processo? Então, o cliente contrata a Zinga, normalmente já com o projeto na mão. De De arquitetura só. arquitetura, né? O projeto É. arquitetônico na mão. Então, ele vai e contrata a Zinga. E aí, como você trabalha esse início com ele para trazer essa consciência da importância de seguir, confiar no fluxo, no processo e seguir o cronograma de compras, que é o que ele vai afetar ali, é o cronograma de compras, que ele está diretamente relacionado, né, na decisão. Sim. Carol, a primeira coisa que eu falo para um cliente é que a Zinga não tem pressa para iniciar a obra. E você concorda que eu recebo uma taxa administrativa, né? A construtora recebe quando ela trabalha. Quando eu mostro isso para o cliente, que eu não tenho pressa em iniciar a obra, que a primeira coisa que a gente precisa é seguir um planejamento, tanto de projeto e de compras, e ele entende que essas definições são mais importantes do que eu correr para fazer contenção e fundação,
ele já entende a seriedade que a Zinga está lançando ali para ele, colocando na mesa, que o planejamento de tudo é mais importante do que eu começar a obra. E o cliente também fica aflito para começar. E a maioria das construtoras também ficam aflitas para começarem e receberem. Eu não tenho essa pressa. Eu quero, em primeiro plano, o planejamento bem feito, bem executado, e que o cliente entenda que ele faz parte do processo. Que se ele não aprova um projeto e se ele não aprova uma compra, eu não tenho como continuar. E isso é muito importante de disseminar mesmo a consequência, né? Porque uma coisa que é simples é uma ansiedade natural do ser humano. Natural. A pessoa já quer ver acontecer. Qualquer atraso de início, a pessoa pensa. O cliente, naturalmente, a primeira impressão é: nossa, minha obra vai demorar. Era para ser 18, vai demorar 24. A tendência é começa logo, depois a gente vai fazendo. Exatamente. E o começa depois da chuva, né? Aquela, não, porque a chuva acabou agora, então nós temos Essa que começar lenda da urgente. chuva, me conta, essa lenda da chuva aí é ótima, né? Olha, a chuva, sabe o que ela, assim, realmente atrapalha numa obra? Serviços externos. Obviamente, você está fazendo fundação, mas depende do tipo de fundação também que você está escolhendo. E ela me atrapalha muito mais num dia de concretagem, né? Que eu tenho que polir uma laje e etc., do que às vezes um outro tipo de fundação que eu posso fazer na chuva, que não vai me impactar, né? Chuvas intermitentes é uma coisa. Agora, uma chuva que chove de manhã, à tarde não está chovendo, então isso é pouco uma lenda. É uma Sabe? crença É uma mesmo que as pessoas crença. estabeleceram que não pode iniciar a construção na chuva. Eu prefiro iniciar na chuva e ter uma obra bem planejada com cronograma que começar sem chuva e sem cronograma, sem projeto da próxima etapa, entendeu? Começar, eu tenho tubulão, mas não tem a ferragem do tubulão. Eu prefiro começar na chuva. E quando o cliente demora para escolher os materiais? Vou trazer aqui para a realidade da Beolar, porque eu tenho mais domínio, mas isso a gente transcende para todas as escolhas de materiais, né? Então, eu Sim. vejo muito na loja a hora que o cliente deixa para escolher tardiamente. Ir lá, tem o projeto, mas aí vai fazer a visita para escolher o que vai comprar. Aí ele ama uma torneira de parede. Ama, mas no projeto estava de bancada. Coisas que são possíveis de ajustar se você também antecede a sua visita à loja para poder escolher o que você trazer ali o que você mentalizou e idealizou para o projeto em si. Isso acontece muito, Cintia, das pessoas deixarem para o final essa ida e aí não dá tempo mais de mudar o projeto. Por exemplo, trazendo uma coisa simples e mensurável, que é uma torneira de bancada e uma torneira de parede. Para um cliente leigo, faz a menor diferença, tá tudo certo. Eu posso pagar, gostei, o arquiteto aprovou, não, pode fazer a substituição, vai ficar legal. E para engenharia, o que isso representa? Nossa. Assim, o cliente é um impacto gigante, né? Essa etapa de escolha. Então, ele tem que ir a uma loja boa, que tenha um showroom bacana para poder fazer essa visita. Mas uma torneira de parede, eu vou até te falar que ainda tem, pensa bem, Carol, menos impacto, né, do que um vaso. O vaso a pessoa escolheu um de parede e um de piso, um suspenso. Isso muda tudo na tubulação. Porque a torneira, se ela tiver ali, né, se é de bancada ou de parede, ainda é um pouquinho, mas já me causa um transtorno, porque a tubulação é outra, né? Então, isso é importante. Em obras de concreto hoje, que todo mundo quer fazer, né, e está muito na moda, é mais complicado ainda. Tudo tem que sair do projeto. E a maioria dos clientes não entendem esse processo. Poxa, mas eu tenho que definir torneira, sendo que a minha obra nem começou. Eu tenho que definir torneira no momento que está fazendo o projeto hidráulico, porque é o acabamento, é o que eu vou ver só no final. E ele fica esperando o tal do lançamento, né? Só se eu comprar mais no final da obra, vai ter torneira diferente.
mas não estou pedindo para escolher a torneira, eu estou te pedindo para definir se ela é de bancada ou se ela é de parede. Isso traz diferença para mim. E são essas pequenas coisas que vão dando retrabalho, porque uma vez que já está pronto, executado, esperando só o acabamento, a pessoa troca, você pode até conseguir fazer, né, porque engenharia tudo é possível, né. Tudo é possível. Tudo é possível, depende do quanto custa. Então, coisas simples custam pouco, mas de pouco em pouco você vai atrasando a obra, porque é um retrabalho que gera acréscimo de prazo, acréscimo de custo. Exatamente. E tem coisas que são irreversíveis, né, uma concretagem, uma casa de concreto aparente, você trocar uma tubulação depois que a concretagem já está feita. Não, o furo do vaso, por exemplo, né, com as armações que você faz para ser mais econômica, né, muitos calculistas não deixam a gente furar o concreto com máquina. Né? Então, você tem que deixar a passagem do furo no ato da concretagem. Se ele muda o tipo de vaso, eu estou mudando tudo. Eu estou mudando a furação, a armação, o reforço, tudo isso. Então, faz muita diferença. E como que funciona esse timing ideal, hein, para o cliente ficar atento e ir às compras, de fato? Em qual momento da obra? Vamos divide a obra aí, né, nas principais etapas, em qual momento o cliente deve definir Vamos falar a etapa as de projeto, a etapa de fundação e estrutural. Vamos falar por Uhum. enquanto dessas compras, Sim. né? Para mim, essas compras e essas definições têm que vir no projeto, né? Então, um exemplo muito prático é o acabamento. Se eu for comprar um mármore, ela me dá uma espessura de nível de contrapiso. Se eu for escolher uma pedra sintética, ela é uma lâmina muito fina. Se eu for escolher um porcelanato, a espessura é outra, Carol. Então, isso muda lá atrás, é no projeto que a gente define tudo. No projeto. Você pode escolher lá na frente se você vai querer um mármore travertino, um bege Bahia ou um granito, tá tudo certo, porque eles são 2 centímetros, mas essa espessura você tem que definir no projeto. E na prática, o que você vivencia nas suas obras? Me traz, assim, como que os seus clientes se comportam com relação a esse time de compra? Carol, eu vou, assim, eu posso dizer que eu tô quase que 100% satisfeita com os meus clientes, porque eles estão entendendo essa importância do planejamento. E eles estão confiando isso. Então, essa confiança na técnica da construtora, isso é muito importante. Eu não sei, eu sei que muitas outras construtoras, amigos, reclamam, né, que isso não acontece realmente no dia a dia. Mas eu vou te falar que 90% dos meus clientes já entenderam e estão confiando nessa etapa do planejamento. Mas isso mérito seu, porque você conscientiza isso no início, né? Eu vejo muitas tratativas com o cliente dessa consciência e de entregar para ele todo um cronograma de compra, onde ele tem ali a informação devida. E até para fluxo de caixa, isso é muito positivo para o fluxo de caixa do cliente, não é? Com certeza. A hora que você coloca ali as datas, né, de compras e principalmente as negociações, porque ele quer diluir isso no orçamento dele o máximo que ele puder. E a gente só consegue isso até a entrega do material. Né? Nenhuma loja assim, Beular, por exemplo, você vai deixar o cliente, não sei como que vocês trabalham efetivamente, porque a gente sempre divide ao longo da obra. Mas para o fluxo isso é muito melhor, você poder dividir, você ter um planejamento, inclusive poder negociar um prazo à vista ou a prazo, dependendo do fluxo dele. Ele tem uma previsibilidade muito maior. O que a gente observa na Beular, né? Você falando assim, como que a gente trabalha, a gente tem observado e mapeado muito os perfis de sucesso do cliente, né? De sucesso aí na realização
da construção, que é um processo pesado, é um processo que demanda muita energia financeira, energia de desgaste mesmo, né? Construir uma casa é pesado. E a gente vê que quando é leve, que o cliente fica mais satisfeito, é quando tem. É um padrão, tá? Que a gente tem observado. Quando tem uma boa construtora por trás que organiza isso para ele, esse timing de compra. Isso é um ponto muito relevante. E quando ele compra no início. Então, assim, porque não adianta nada ele ter um cronograma de compra e não seguir. Sim. Aí, quando a pessoa segue e confia no fluxo, confia no processo, por quê? Contratou um excelente projeto arquitetônico. Primeiro passo, você tem que ter um excelente projeto. Sim, um excelente. Então, já começou bem. Você vem com uma excelente construtora para executar, porque isso faz toda a diferença. Não adianta nada comprar os melhores acabamentos se a base não for bem Se a mão de executada. obra também não for boa. Então, vai aparecer, vai conseguir acabar com o produto. Isso a gente vê. E aí, quando ele confia no processo, a construtora que define o time de compra normalmente. Né? Ela fala, não, então tá na hora de você comprar. Ele compra, isso gera. Ele compra o que realmente ele deseja, porque ele tem prazo, né? Se no produto não tiver de pronta entrega, ele tem prazo para guardar. Ele compra, garante que todo o material vai estar entregue no momento exato. E além disso, que eu acho que é o principal, ele garante que não vai haver mudanças. Então, porque surge produto novo todo dia. Todo dia. E a vontade de trocar, ela vai. É uma tentação. Sabe uma coisa que eu também falo pro cliente? Gente, 6 meses antes, vocês vão querer comprar os móveis, a cortina, que é 1 metro quadrado caro, né? Não é o acabamento só que é caro, não. Cortina é caro. Então, 6 meses antes, você vai estar preocupado com móvel chegando, compra, escolha do tecido. Vai gastar seu tempo no que você já está quase entregando a casa, né? E aí, esse momento de 6 meses, deixa que por conta da gente só executar, esquece as mudanças e foca nessa parte que os clientes gostam muito. E se você deixar essas compras de mármore, porcelanato, louça e metal para o final, você está quase que sem respirar, porque seu fluxo ficou ruim. Aí fica um fluxo financeiro de desembolso muito Exatamente. desequilibrado. Quando você traz para o início, a gente percebe também uma maior Uma tranquilidade. fluidez Porque aí o cliente também, ele consegue dividir se quiser, ou consegue pagar à vista, conforme um fluxo ali, num momento que você não está tendo muito desembolso. Exato. Porque você sabe dizer melhor do que eu, porque eu sou imersa no mundo dos acabamentos. Agora, e no demais, final de obra, é muita despesa que não tem como dividir, não é? Me conta sobre É muita isso. despesa e vai acumulando, né? Assim, a gente faz um planejamento também, mas a obra ela tem uma curva, ela tem um pico. Então, por exemplo, a fase de aço e concreto, você também gasta demais. Se você tem esse planejamento, inclusive na compra de aço e de concreto e cronograma e dividido, você consegue fluir melhor com o restante dos acabamentos sem passar esse sufoco de que você está comprando tudo, tem que comprar tudo naquela correria. Então, isso é importante, né? A fluidez e a previsibilidade do seu desembolso. E, Cíntia, diante do que a gente acabou de falar, né? Que foram vários aspectos. O que você considera o maior erro na decisão de compra e o que isso compromete na obra? É uma pergunta capciosa essa, né, Carol? Bom, o maior erro é o cliente que não confia, não conta com a arquitetura, a compra tem que ser feita com o arquiteto guiando essa compra. Não tem como fugir. O cliente que não confia na técnica de escolha de beleza do arquiteto, na técnica da construtora e sai comprando na internet. O maior erro é, não, eu vou comprar sozinho, eu vou comprar melhor e eu vou comprar na internet. O comprar na internet, para mim, é a maior furada, porque para mim é um conjunto. É um fornecedor bom, é uma loja que
que eu tenho a possibilidade como construtora de fazer essa troca. Olha, Carol, chegou aqui, mas eu tive um problema, eu preciso trocar. E eu tenho esse respaldo. A internet, por mais. Nossa, aí eu tenho que ir no correio, eu tenho que devolver. Não é que isso vai dar trabalho para a construtora, né? Faz parte do meu trabalho que o cliente escolher, né? É igual esquadria, ele escolheu essa esquadria, eu tenho que acompanhar de qualquer forma. Mas a compra na internet e não sendo guiada pela arquitetura, né, com todo que ela fez a concepção do projeto, é o maior erro, não tem menor dúvida. E o cliente que. Vamos considerar essa compra na internet. Aí é o cliente que compra sozinho, né? Ele quer deixar ali a arquitetura à parte da decisão, não confia no processo junto com a construtora, ele vai conseguir fazer sozinho. Uhum. E depois do serviço sacramentado, a compra executada, sobra para quem resolver? Sobra para a consultora resolver, mas o financeiro, ele vai para o cliente, não tenho dúvida. Porque a compra errada, e se não foi possível executar aquela troca, né? E que muitas vezes, olha, você tem que devolver, mas tem que estar lacrado, não pode ter aberto o saquinho, né? Da Deca ou de outra marca qualquer, né? Falei Deca aqui, mas essa troca, quando ela não acontece pela internet, é perda de dinheiro, perdeu, né? Perdeu Então, o dinheiro o e dinheiro, o tempo, atrasou o prazo da o obra. prazo da obra. A Que troca até pela comprar internet, outro. até comprar outro, esperar a troca da internet também, né? A dificuldade da gente acionar, muitas vezes ele compra lá, né, com o CPF dele, na compra dele, e não foi a compra através da gente, então a troca fica muito mais difícil. Então o pepino é nosso, né, e do cliente financeiramente. E aí, falando aí dos grandes projetos que você tem atuado, né? Eu considero assim que é uma tríade. Tem o arquiteto, Uhum. a construtora e o fornecedor. Correto? Essa Correto. tríade aí que vai garantir o sucesso final do empreendimento. E o cliente, ele é peça fundamental para isso girar, né? Essa tríade funcionar para esse fluxo caminhar leve, de maneira leve, de maneira prazerosa, porque senão vira o que é para ser uma realização se torna um pesadelo. Como que você integra, como que a Zinga integra o cliente neste fluxo, nessa tríade aí, arquiteto, construtor e fornecedor? Bom, eu acho que essa integração, ela tem que passar pela confiança e o cliente, ele tem que estar ali para dar a palavra final, as definições finais do que ele quer, do que ele escolheu, mas ele tem que confiar nessa escolha dele e nessa parceria arquitetura e construção e engenharia, né? Então ele tem que confiar no que a gente está propondo para ele, porque o que eu quero e que o arquiteto quer e que o fornecedor também é a obra mais bonita, mais bem executada e que ele só curta cada momento dessa construção. Então, a gente tem que trazer para esse lado, né? Por essa união, por essa confiança. Eu acho que tem que ter. E no inicinho é difícil, mas a gente vai conquistando. O cliente mineiro é mais complicado, assim, é mais desconfiado. O mineirinho é mais desconfiado. Mas é super interessante essa Mas questão do diferente. mineiro é desconfiado. Fato. Mineiro é. É um fato. É um E você, fato. com essa experiência de atendimento em Minas e em São Paulo, o que você percebe, né? O que essa desconfiança acarreta, desdobra dentro da obra? O melhor cliente é aquele que participa, né? Então, mas ele não pode ser desconfiado, ele tem que participar,
Esse início de obra até tomar essa confiança né, é um bem, é um sonho do cliente. Eu entendo que é difícil, né, de confiar, mas quando isso não caminha de uma forma tranquila, fica mais difícil, né? Fica mais agarrada à obra. Isso atrapalha o É. fluxo da obra. Cíntia, e aqui você tem muita experiência com obras de alto padrão, né? Sua jornada aí de castor, de privilégio, foi sempre nesse segmento. Sempre. E e é um perfil de cliente exigente, Muito correto? exigente. É. E o que você aprendeu e que você agora, com a Zinga, você está ainda num caminho mais, trilhando uma jornada aí mais específica desse atendimento de obra, desse perfil de obra. O que você aprendeu sobre esse cliente? Como trazer ele para o jogo? Esse cliente, ele quer, né? Ele está preocupado com o custo, ele está preocupado com o prazo. Mas o que eu vejo ao longo desses anos, que o que ele está mais preocupado é com a transparência. Se teve um problema na obra e deu errado, porque vai dar. Obra é uma coisa complicada, né? Envolve 1 milhão de insumos, várias pessoas envolvidas, né? A mão de obra que hoje em dia está muito difícil. Então, assim, a loja e o parceiro de entrega, né? Principalmente quando é Beolar, é mais, assim, é o mais fácil para mim. O cliente quer transparência, Carol. Ele quer ser comunicado do que deu errado, do que foi culpa da construtora, o que é a gente que vai arcar. O cliente quer fazer parte do processo. E entendendo isso, você consegue ter a rédea da condução do cliente. E você entende que essa transparência, trazendo para a realidade da loja aí, até como um feedback para a gente inserir cada vez mais isso nos nossos processos. Como que você entende que a gente, na nossa cadeia de fornecedor, contribui para essa tranquilidade do cliente, né? Com essa transparência? Carol, quando o cliente é presente, né? Em primeiro momento, para ele ter essa transparência da construtora e ter essa confiança, tanto nossa quanto dos parceiros, vindo aí para sua loja, eh, ele tem que ter esse contato, ele tem que estar presente, ele tem que ir à loja que a gente está propondo para ele entender a seriedade do que vocês têm a oferecer. Então, essa visita, essa ida à loja, essa presença deles e essa transparência de vocês falarem para ele também, olha, isso aqui que vocês escolheram, isso aqui que você quer ser, poder passar para ele essa segurança também do que vocês estão vendo, igual vocês falam assim para mim, olha, essa linha nesse momento, né, aconteceu com a gente recentemente, esta linha nesse momento não está conseguindo atender ao prazo dessa entrega. E o cliente abrir a cabeça e confiar na Beolar, que naquele momento ali, mesmo que ele queira aquela linha, ele não vai poder porque não vai entregar, que não é uma escolha sua, mas é uma transparência que você está passando para ele. Isso é muito importante, essa verdade. Sim. A gente preza muito isso, de ter ética e profissionalismo em toda a cadeia nossa. E tem Isso. coisas que você, por mais que doa falar, tem que ser Você tem que dito, falar. porque Tem que você ser tem que dito. falar, né? Então, como você disse, obra, o que você tem certeza que vai acontecer são problemas, né? E A única muitos. certeza, vão acontecer muitos problemas. Muitos. E por isso que você tem que estar com um bom parceiro executando, porque aí Bom você parceiro. garante aí que os problemas serão resolvidos. E o cliente que vai à obra, que assim, toda semana entende o que está acontecendo, entende que
olha, até pelo mercado nosso, né? Olha, aconteceu isso eu queria falar assim você deve ter esse problema de entrega, de barrar no porto, não sei o quê. Sim. Se o cliente está por dentro, tanto do que acontece no governo, na atual situação, ele vai entender tudo que está acontecendo na obra e tudo de problema, tanto da Beolar, do fornecimento e dos problemas que estão acontecendo na obra. O cliente tem que ser presente, né? Porto é um caso clássico, né, que você trouxe. A gente que trabalha com importação, são prazos que a gente tem uma média, mas acontecem coisas fora do nosso controle, né? Por exemplo, uma carga separada no porto e o sistema a gente tem que ficar refém de aguardar. Não tem o que fazer. É. Então, eu prezo muito pela comunicação ao cliente, a construtora e o arquiteto, né? Eu acho que todos envolvidos ali, para a gente pensar junto o que a gente faz. Se tem outra frente que dá para atacar enquanto Uhum. espera o produto chegar. Se o cliente quer substituir um produto, porque são coisas ali que acontecem. Tem vezes que dá para esperar, tem vezes que não dá. E eu prezo muito por também ter transparência, exatamente. Isso. Não ficar sentado em cima do problema. O problema aconteceu, consultor, arquiteto e cliente. Olha, como que a gente pode conduzir isso da melhor maneira? A gente gosta de nem envolver o cliente. Nem envolver o Por quê? cliente. Ele tem que ser leve. Isso são coisas que acontecem. Ele não precisa. Se não precisar de uma escolha dele, de uma definição dele, não tem por que ele ser Nós envolvido. tivemos um caso clássico numa obra que a gente está junto, né? Do piso de madeira. Cíntia, eu preciso te entregar, não vamos trabalhar mais com esse parceiro. Preciso que você me fale qual que é a perda que você vai precisar. A obra, agora que a obra está pronta, mede lá, vê se é essa metragem mesmo. E imagina se essa compra tivesse sido feita na internet. Aí, Como de que a repente, gente na ia hora de fazer? entregar, a pessoa ia falar: não, não vou te entregar, porque nós não trabalhamos mais com esse parceiro, e ponto final. E ponto final. E Então, a gente tá junto essa enquanto a parceria. O sucesso da parceria é esse, né? Ter transparência entre a gente também, fornecedor, exatamente. engenharia e É. arquiteto, para a gente ver as melhores soluções, porque no final das contas, tudo é em prol de realizar a obra do cliente de forma leve, prazerosa, trazer prazer para esse momento, porque é uma realização de sonho, e com qualidade. Quando a gente tem essa parceria, né, Carol, e essa confiança aí do cliente, o que eu vejo? A gente discute todos os problemas, mas já traz a solução para o cliente. Então, ele só vem que, olha, você tem que escolher então, né, essa opção ou essa. Pronto, para ele estar resolvido, ele fluiu e ele curtiu o momento, só isso, né? Agora, puxando o saco aqui da Cíntia, que está aqui, né? Mas são poucas as construtoras que têm esse cuidado de resolver o problema para o cliente e entregar a solução. Muitas envolvem o cliente no processo. E aí, isso torna desconfortável, torna dolorido e coisas que, se ele não precisa de uma definição, para que vai acionar? Por isso que ele está contratando uma boa consultora para tomar conta e um bom arquiteto para garantir ali para garantir o que ele. A imagem que ele A viu, imagem né? que ele viu. Ele vê o 3D, né? O vídeo. Então, no final das contas, o pau quebra se o cliente visse tudo o que acontece. Tudo que a gente sofre. Nos bastidores. Acho que ele desistiria de construir, mas Desistiria. quando se tem essa tríade bem amarrada, o processo flui. E eu vejo, assim, isso é observação mesmo. Como que fala quando a gente faz experiência de campo mesmo? Esqueci o nome. Quando a gente acompanha isso aí, eu estou acompanhando mesmo, vendas de sucesso. Aliás, clientes realizados no final, o que está por trás? Eu sempre fico curiosa, quando o cliente fica super satisfeito, elogiando a construtora e o arquiteto, eu sempre tento entender o que está por trás disso. Por quê? Para conseguir trazer isso para todos os outros projetos. Para a gente
tendo essa consciência, como eu sou um ponto de contato ali, eu consigo Trazer esse perceber, ponto você, positivo. Cíntia, consegue perceber da Zinga. Uhum. Cada um consegue perceber dentro de si. Como eu lido com todas as construtoras e escritórios de arquitetura, eu consegui identificando um padrão. Isso é muito interessante, muito legal. Eu estou nesse estudo aí, já vai fazer 1 ano, e está sendo muito interessante os resultados. E o podcast foi um desdobramento disso, para a gente trazer luz em assuntos que são relevantes e que têm contribuído para o sucesso e satisfação do cliente, para a gente trazer e compartilhar, porque o interesse é a gente subir a régua, né? Claro. A intenção sempre é essa. É isso. E você, caminhando para o fim, Cíntia, você disse uma coisa aqui super interessante lá atrás, que foi a falta de confiança, né? Atrapalha todo o processo. Mas aí, depois, você trouxe também a questão da transparência. Então, é interessante ver, porque a transparência é o que vai garantir a confiança, né? Com Então, certeza. é o meio É. que vai garantir a confiança. É por no onde fim. passa a confiança. Por onde passa a E confiança. a hora que ele vê que você não vai esconder, que você não vai ter joguinho, né? E que você vai fluir com a verdade, aí a confiança vem. Ô, Cíntia, e assim, para finalizar, eu gostaria que você falasse com a nossa audiência aí um conselho para quem pretende começar uma obra de alto padrão. O que a Zinga aconselha? Qual que é o mantra aí que vocês têm dentro da construtora que você pode dar este conselho para? O mantra, acho que principal, né? A gente já falou muito de confiança e transparência. E a dúvida quando você vai fechar um negócio, o cliente vai fechar, fica na dúvida. Nossa, fulano fechou com tal construtora, o outro com tal, outro com... Tente ir na construtora que você tenha. Outro dia eu falei para um cliente 3 palavras. A primeira coisa que você precisa é saber se aquela construtora te atende em técnica, solução técnica. Ela está apta a construir esse projeto? Mas, assim, pegue aleatório, né, alguns clientes deles para você ter referência. Então, primeiro, a técnica. Segundo, eu falo que você tem que ter empatia com a construtora, porque você vai conviver ali, no mínimo, 2 anos de construção e depois você tem o pós-entrega. E, acima de tudo, o financeiro, né? Muitas pessoas hoje, né, dizem assim, a Zinga está num patamar que só constrói quem tem muito dinheiro, olha os nomes. Você tem que... Quem tem muito dinheiro, ele quer construir com quem economiza. Então, eu acho que essas três referências, técnica, empatia e capacidade de negociação no mercado. Esses 3 fatores, eles são importantes. E o mantra é confiar que a construtora vai ser a melhor, né, nas decisões para a sua construção. Profundo, porque realmente a confiança, você viu que ela permeou a nossa conversa do início ao fim. Né? Fechou com chave de ouro, mas é sobre isso, é confiar. A hora de duvidar é antes da contratação. É a hora de pesquisar. É a hora de ver, pegar nome de clientes e ver como que foi a experiência. Contratou? Confia. Confia que vai dar certo. O fluxo vai ser leve, vai ser... E quando você tiver tem dúvida, que ser prazeroso. pergunta até a sua dúvida finalizar, né? Realmente não tiver mais nada. Mas pergunta, a gente está aqui para isso. Agora, a capacidade de negociação, eu gostei dessa abordagem aqui também, viu? Porque, de fato, não é porque o cliente tem muito poder de compra que você vai fazer mau uso disso. Não. Pelo contrário. Pela confiança também. Pelo contrário.
Quanto mais poder de compra tem, mais a pessoa tem equipes para também dar suporte, para conferir, para ver se está tudo certo. Exatamente. Então, assim, hoje, né, depois de 5 anos, a Zinga está fazendo 5 anos esse ano, realmente os nossos projetos estão muito bonitos, muito alto padrão. E aí passa essa impressão de que a Zinga só constrói para o CEO de tal empresa, para a família tal. E isso independe, porque se eu estiver construindo para a família tal e o sobrenome tal, ou para o. Né? Não é aqui não é o sobrenome. Para mim, cada cliente é único e especial. E tá em mim, tá no meu sangue, né? Essa negociação, esse poder de compra é o que eu gosto. E Então, negocia, viu? Essa daí eu vou te falar. Para negociar, a gente sofre, mas e não a abre o gente preço, né, percebe cara? o cuidado, a gente percebe o cuidado com o dinheiro do cliente. Isso é muito É. importante. Não é porque o cliente tem muito dinheiro que a gente vai Não, fazer, vai aproveitar dessa condição. A de gente jeito também nenhum. preza muito por isso, na Beolar. É atender o cliente dentro do que ele precisa para dar a melhor solução possível. E na Beolar, a gente tem solução para atender médio padrão ao altíssimo padrão. As obras milionárias, a gente tem essa preocupação também do mix, da gente conseguir permear todos os níveis de projeto e também a pretensão do cliente, porque não é porque ele tem muito recurso que às vezes ele está disposto a investir naquela solução. E o cliente, ele também, e acho que passa isso de novo pela confiança. Tem cliente que fala assim: ah, não, eu não posso comprar na Beolar, não. Vamos em tal loja, porque lá é mais barato. Ele tem que se dar ao prazer e esse luxo mesmo de ir na Beolar, porque do mesmo jeito tem loja de iluminação também que fala: ai, não entro nessa loja de iluminação porque lá é muito caro. É a mesma coisa: ah, eu não vou contratar a Zinga porque ela constrói só coisa de alto luxo e muito cara. Não, porque a gente tem o conhecimento do mercado, a gente tem um mix de produto que a gente pode oferecer. Mas dentro desse mix de produto, Carol, a gente ter a certeza que a gente não está escolhendo o top para aquele projeto, mas que mesmo o médio ou o inferior, ele vai ter acompanhamento, garantia e fornecedor que vai estar por trás disso, amparando essa escolha para caber no orçamento, né? E isso você Isso falou, faz você muita falou tudo. diferença. Tem clientes que não entram mesmo na Beolar, não querem entrar porque assusta. E aí é bonita, é bonita, é loja bem que tem tudo. posicionada. É uma loja boutique, né? E aí isso inibe. Aí retoma lá atrás onde você falou da crença do desconfiança do mineiro. Se é em São Paulo, uma loja dessa já é outro padrão. Todo mundo vai falar: não, eu vou é lá mesmo. É. Porque a gente tem a solução completa, Tem independente tudo. a gente tem um mix completo para atender a necessidade, mas somos posicionados no alto padrão. Não. Quantas vezes a gente está orçando uma louça e um metal com vocês e vocês sugerem, já me sugerem no início, falam assim: olha, a linha que a arquitetura colocou é essa, Cíntia. A linha que melhor vai te atender no prazo é essa. Mas tem uma linha aqui que chegou para a gente e é bem parecida com tal linha, mas tá nesse valor, Cíntia, aí, interessa para esse cliente. Então, isso para mim é um parceiro que me agrega demais, porque eu vou poder levar essa solução para o cliente. E aí a confiança permeia todo esse fluxo que a gente falou, que é do processo, vai da projeto arquitetônico, arquitetura, a construtora, o fornecedor e o cliente. Então, são os 4 pontos. A gente atuando com transparência, o cliente vai ter confiança e o fluxo vai caminhar naturalmente e garantir aí a excelência das suas entregas de obras maravilhosas. E é isso, né? É isso. Muito obrigada, Cíntia. Obrigada. Foi um prazer, Foi um aqui conversar com você. Muito obrigada.